Olá, bom dia para você. Estamos iniciando o nosso programa Semeando, hoje dentro do período quaresmal. Como você está vivendo a quaresma? Eu estou recebendo com muita alegria no nosso programa de hoje o Frei Ricardo Regis, ele que é padre, frei, cantor ou cantor-padre, lançou várias músicas, faz show pelo Brasil todo. Isso é uma alegria muito grande de recebê-lo aqui, Frei Ricardo Regis. Bom dia a você que nos assiste também. E dizer que, mais uma vez, um prazer poder estar no seu programa e lembrar que semeando nos faz recordar Jesus, né? Semear a boa semente no terreno bom. Então, quando nós somos capazes de lançar a nossa vida, sendo essa semente boa, nós vamos colher bons frutos. Então, que nessa manhã de hoje você, através desse programa, possa colher bons frutos. Então, eu agradeço o convite, Ibiapina. E a quaresma, esse período que nós estamos vivendo, como é que você pode falar sobre isso? A quaresma é um tempo de graça, é um tempo de conversão, é um tempo para que o ser humano possa perceber quantas coisas precisam mudar na alma. Nós vamos lembrar do Evangelho quando Jesus ele vai ao deserto, mas ele não está só. Além da companhia do diabo, a companhia de Deus que não o deixa faltar. Deus serve através dos anjos. Então essa presença misericordiosa, essa presença amorosa de um Deus que não nos abandona em momento algum. Então Jesus, quando faz essa quaresma, 40 dias no deserto, que passa pelas provações, não cedendo às sugestões do mal, ele vence as tentações. Então a quaresma é esse tempo para que cada um possa entrar no deserto da sua alma. Esses dias eu pregava, Ibiapina, que é muito fácil você entrar na vida do outro, chafurdar, essa seria a palavra certa, fuçar, saber quem é o outro para acusá-lo, discriminá-lo, condená-lo. Mas quando você entra na sua vida, você se espanta. Sim. Então a quaresma é esse convite para que você tenha a coragem de entrar na sua vida, no deserto da sua alma e te conhecer um pouco mais. Então, quem é capaz de fazer isso? Para se conhecer, pode até se espantar, mas é nesse espanto que você vai lembrar: eu fiz isso, eu preciso mudar de atitude, pensamentos, sentimentos, para que, fazendo esse exame de consciência, o ser possa parar, voltar ao ponto de partida e recomeçar uma vida nova. É o que nós precisamos. Quaresma é esse tempo de mudança. Eu até pergunto, o que mudou na sua vida, na minha, na nossa vida, do ano passado para cá? Porque todos os anos nós entramos nesse tempo quaresmal e a gente sempre faz o propósito de uma mudança profunda. Será que conseguimos mudar? Tirar os nossos dissabores, retirar o lixo, limpar a nossa alma, transformar o nosso coração? Ou será que os 40 dias se passaram e nós não conseguimos fazer absolutamente nada para que a nossa vida pudesse mudar? Viver a quaresma nesse período de pandemia, de isolamento, como podemos viver plenamente a quaresma dentro desses momentos que o mundo está vivendo? Nós sabemos que o mundo deu essa parada, ninguém talvez nunca fosse imaginar que em tempos tão modernos o mundo viveria uma pandemia, uma parada total. As nossas agendas foram paradas, foram canceladas, né? Os projetos, os sonhos que nós tínhamos, mas a esperança ela não morreu. Então, em tempo de pandemia, vivenciando o tempo da quaresma, o que não nos pode faltar é a esperança. Essa esperança ela vai nos dar consciência para que nós possamos tomar esses remédios, chamados de antídotos. Quais são eles? A igreja nos aponta um caminho para que nós, cristãos, possamos vivenciar um tempo quaresmal que seja santo. E aí nós vamos lembrar, Ibiapina, que a quaresma é um retiro espiritual. Sim. Ou seja, Jesus que me convida a ir para o deserto. Eu não vou estar só. Deus vai estar comigo. Se você pensar que, mas
eu vou entrar no deserto, o deserto não é interessante. Quem quer ir para o deserto? Sim. Quem quer ir? Lembremos-nos que no deserto, quando nós estamos confiantes e vamos e arriscamos, Deus nos dá e nos apresenta e nos faz enxergar um oásis. E aí a igreja vem nos lembrar o remédio para que você possa curar a sua alma. São esses: a oração. Sim. Esse tempo de pandemia, muita gente dobrou o seu joelho, muita gente orou, muita gente se aproximou de Deus. Então a Quaresma nos lembra isso. A oração me reconcilia com Deus. Você está rezando? Você reza, porque, Biarpina, às vezes até brinco, tem gente que reza para fazer o mal. Tem gente que pede a Deus para que Deus faça o mal a alguém. Por quê? Porque você não vai com a cara daquela pessoa, porque não causou uma certa simpatia, você não teve proximidade, não estabeleceu laços. Aí às vezes você reza a Deus. Ah, Deus, se essa pessoa desaparecesse. Isso é uma maldade do coração. Deus não vai parar nunca para ouvir uma oração, porque isso não é oração. Né? É um pedido sufocante da alma, né? E às vezes até egoísta, para fazer o mal. Você acha que Deus vai fazer o mal? Jamais. Então a oração me reconcilia com Deus, ou seja, é quando eu paro e tenho essa certeza de que esta oração é um diálogo inteligente entre duas pessoas inteligentes. Deus que para me escutar e eu que, falando a Deus, me silencio também para que Deus possa me escutar. Então são duas pessoas que dialogam. Então quando você para rezar, confiar a sua vida, como nos narra o livro da sabedoria, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então quando nós tornamos o nosso coração justo, quando nós nos aproximamos de Deus através da oração, esse é o primeiro remédio. O segundo remédio é o jejum. O jejum vai me reconciliar com o alimento, com as coisas ao meu redor. Sim. Ou seja, vamos lembrar que tem pessoas que vivem para comer. E aí entra o pecado da gula. Sim. Tem pessoas que comem tanto que o alimento faz mal. Tem pessoas que querem só para si. Tudo é meu, eu vou guardando na minha despensa, na minha casa. Eu não me preocupo com os outros. Às vezes eu tenho tanto, se vence eu jogo fora, encho o meu prato, não como aquilo que eu coloquei. Então isso é um desperdício. Então eu vou me reconciliar justamente através do jejum com o alimento e com as coisas ao meu redor. Mas eu também posso fazer jejum da língua, do veneno que eu tenho, da mente maldosa, do olhar, do ouvido, da palavra. Então eu posso fazer jejum também de outras realidades para que eu possa me limpar. E depois vem a caridade, que nós lembramos que é a esmola, mas não é a esmola que eu vou dar para um pobre para eu me livrar dele. É a caridade que eu tenho para com o meu próximo, através do perdão, do diálogo, da boa amizade, da proximidade, do laço de afeto que eu tenho para com o outro. Então, em tempo de pandemia, o convite da igreja continua sendo o mesmo para todos os anos para os fiéis. Oração, jejum e caridade. Se você conseguir entrar no deserto da sua alma, da sua vida, para perceber quem você é, fazendo esses exercícios quaresmais, tomando esses antídotos, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua alma. Será que a gente podia acrescentar o perdão? Então, o perdão ele é essencial. Né? Se eu estou reconciliado com Deus, a certeza do perdão de Deus para com a minha pobre pessoa. Se eu me reconcilio com as realidades ao meu redor, esse perdão ele já vai ser concedido porque eu vou ter uma vida bem mais leve. E estar reconciliado com o próximo é ter a certeza do perdão de Deus e do perdão que eu ofereço. Então, o perdão vai envolver todas essas realidades. Então, o perdão ele é essencial. Quer viver bem? Viva bem com você, com o próximo e com Deus, através do perdão que você dá e do perdão que você recebe. Aí vem um porém. Eu posso perdoar, você pode até dizer assim, e se eu perdoar e o outro não me perdoar? Eu aprendi na catequese com os meus 8 anos, a minha professora dizia, a minha catequista, né, dizia assim, olha, dê o perdão. Se a outra pessoa não te ofereceu, não se preocupe, o seu coração já vai estar em paz, porque você deu.
E o perdão, quem dá o perdão volta, mesmo que o outro não queira. É claro que leva tempo para curar as feridas, para cicatrizar esses momentos que a gente às vezes vive de rixa, de contendas ali, de ciúmes, inveja, de separação. Só o tempo mudo e silencioso é que vai tranquilizar. Mas o perdão, ele é essencial para se viver bem a cada dia. Bem, nós estamos conversando com Frei Ricardo Regis. Ele, além de Frei, também é cantor. Então nós vamos para o nosso momento musical com o Frei Ricardo Regis. Entro no meu quarto e fecho a minha porta e abro a janela em meu coração. Deixo que o silêncio me fale muito mais. Aonde eu estiver, tu comigo estás. Não tenho medo, o Senhor comigo estás. Não tenho medo, minhas lágrimas enxugarás, porque Ele fará o impossível. Confio tudo ao meu Senhor. Entro no meu quarto e fecho a minha porta e abro uma janela em meu coração. Deixo que o silêncio me fale muito mais. Aonde eu estiver, tu comigo estás. Não tenho medo, o Senhor comigo estás. Não tenho medo, minhas lágrimas enxugarás, porque Ele fará o impossível. Confio tudo ao meu Senhor. Senhor, comigo estás. Não tenho medo, minhas lágrimas enxugarás, porque Ele fará o impossível. Confio tudo ao meu Senhor. Por isso não tenho medo, o Senhor comigo estás. Não tenho medo, minhas lágrimas enxugarás, porque Ele fará o impossível. Confio tudo ao meu Senhor. Que maravilha, Padre Ricardo Regis, a sua música. Como é que está essa questão da música na sua vida como padre, como frei? Como é que nasceu essa vocação? Então, a questão musical, eu costumo dizer que na arte eu escalei montanhas, eu estou escalando, porque a arte sempre ela está em construção. Né? Há 20 anos atrás, ou um pouco mais, eu, ainda no seminário, fazendo a teologia, eu comecei, para quem conhece esse meu trabalho de evangelização, eu iniciei através da pintura. Então, fiz diversas exposições pelo Brasil através da pintura, entrei no mundo da fotografia
vídeos, instalações, então ganhei até algumas premiações pelo Brasil de salões de artes, então participei de bastante. Ao longo desse caminho aí, da arte, da pintura, construí um pequeno livro também de fotos e salmos, então para mim isso foi muito interessante. E nunca imaginava cantar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Aqui em Fortaleza eu participei 2 vezes da Uniforplástica, fui selecionado, então para mim isso é uma grande alegria em saber que um trabalho foi selecionado, não porque os outros não sejam melhores. Sim. Numa inscrição de mais de 1000 artistas e serem selecionados 100, 80, 90 artistas, você está no meio. Então, para mim, isso é uma grande alegria. Sim. E saber que eu pude participar de muitos editais de galerias, museus, salões de artes no Brasil inteiro e saber que o meu trabalho foi selecionado. Então, para mim, isso é uma alegria em poder evangelizar dentro de uma galeria. Né? Então, quando eu chegava lá, mas um padre aqui, como que é isso? Um padre sendo artista plástico, então foge um pouco, né? Mas isso para mim alegrou bastante a alma. E aí depois disso, eu me ordenei, vim para Fortaleza, passei 3 anos como padre e fui para Teresina. Sim. Os meus 3 anos de pároco lá em Teresina, me renderam músicas. Eu nunca compus assim, tinha até feito alguma coisa. E nem pensava. Não pensava. De repente, minha cabeça vieram as composições. Não sei como, os músicos perguntam, mas você não é músico? Como que você compõe? Então, as canções são minhas, letras e melodias. Elas já vêm prontas. Não sei, não me pergunte como, mas vem. E, diante da música, comecei a fazer shows de evangelização pelo Brasil. Pude gravar 3 CDs, né? E depois eu conheci o Padre Gleicio, que é lá de Belo Horizonte, morava em Roma, trabalhava também com artes, estudando na escola do Rupnik. E aí começamos a conversar. Nós já conversávamos antes por conta da pintura e do mosaico. Depois ele foi, perdemos contato e depois voltamos a nos falar de novo. Ele voltando para o Brasil, no meu 3º CD ele fez uma participação. E aí tivemos a ideia de compor a dupla de padres cantores do Brasil. Então, estamos aí nessa caminhada juntos há 7 anos, evangelizando. Eu com 3 CDs e gravamos o primeiro CD como dupla. Então, isso também foi muito bom, porque somamos, né, essa força para levar às pessoas esta obra de evangelização que é a música. A música salva, né? Então, a música salva. A música salva. Anima e transforma a nossa alma. Então, para mim, eu não tenho muito o que reclamar, não. Só que nesse tempo de pandemia, tudo parou. Então, a agenda de todo mundo parou e eu não sou diferente, mas mesmo assim, através das redes sociais, a gente ainda consegue levar animação através da música, da oração e também da reflexão e até das piadas que o Frei faz. Bem, Frei Ricardo, agora nós vamos ter o nosso quadro Semeando o Catecismo com Rubens Rebouça e depois nós voltamos encerrando o programa com você. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rubens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente chama o tripé da doutrina da igreja. Né? São os alicerces sobre os quais a doutrina da igreja está constituída. E quais são eles? São 3, né? Claro, um tripé são 3. Né? São as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição ou a Tradição Apostólica e o Sagrado Magistério. Então, o que são as Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras são a Bíblia, né? A Santa Bíblia. É um compilado de livros, são 73 livros, não são 67, são 73. 46 livros no Antigo Testamento, não são 39, como nas Bíblias dos protestantes, são 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. São 73 livros que constituem as palavras, né? No Novo Testamento, as palavras de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, as cartas, os Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. E no Antigo Testamento, nós temos a lei, que são os primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos alguns livros históricos, livros poéticos, né? Como, por exemplo, o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria. Tem também os livros dos profetas,
né? Muitos profetas que profetizaram a vinda de Jesus. Então, nós temos, em primeiro lugar, as Sagradas Escrituras. O segundo ponto do tripé da doutrina da igreja é a tradição apostólica. A tradição apostólica é constituída pelos ensinamentos daqueles que foram os primeiros bispos, os primeiros discípulos dos discípulos de Jesus. Então vocês imaginam ali no comecinho, não existia nem a Bíblia ainda. Jesus tinha morrido, subido ao céu, e os seus apóstolos começaram a pregar e fizeram discípulos. Então você tinha um bispo que era discípulo de outro bispo, que era discípulo de outro bispo, que era discípulo de um apóstolo de Jesus, por exemplo. E aquelas palavras que ele falou, aqueles ensinamentos que ele trouxe, são realmente constitutivos para aquilo que a gente entende hoje como doutrina. Por quê? Porque eles procuraram aquilo onde Jesus tinha falado. Porque Jesus falou muitas coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, a gente sabe. E o terceiro ponto, o terceiro pé desse tripé é o Sagrado Magistério, que são exatamente os pronunciamentos dos papas, aquilo que os bispos de Roma, né, os sucessores de Pedro, foram um após o outro falando e ensinando, interpretando as Sagradas Escrituras e interpretando a tradição apostólica. Então esses três elementos, as Sagradas Escrituras, a tradição apostólica e o magistério da igreja constituem o tripé da doutrina da igreja. E sobre esses três está constituída toda a doutrina, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo para o qual se dirige a nossa fé. Então pronto, por hoje é isso. E nas próximas semanas a gente vai conversar sobre outros temas do catecismo, tá certo? Fiquem com Deus. Bem, nós estamos conversando com Frei Ricardo Regis, ele que é frei, cantor, arte da pintura, escultor também, né? Não. Fotógrafo, músico, compositor. Eu não me envaideço com os dons, né? Porque eu sempre lembro que o que eu tenho não é meu, eu usufruo. Mas eu sempre lembro que quando a gente morre, a gente deixa tudo isso. Você não vai levar CD, você não vai levar obra de arte, você não vai levar nada. Então o que Deus me deu, ou o que Deus te dá, é para que nós saibamos administrar bem e quando a gente partir, que a gente saiba deixar tudo isso. Porque quantos artistas, quantas pessoas já passaram por esta terra e deixaram suas obras de artes, sua história, seus dons, para que nós que estamos aqui possamos usufruir. Então, eu me alegro muito com isso. Não me envaideço, né? Sim. Mas me alegro. E aqueles que se alegram comigo, a gente faz a festa acontecer, né? Então, a gente vai agradecendo a Deus pelo dom, pela capacidade. Só tentei uma coisa que eu não consegui. Tocar violão. Sim. Tentei de todas as formas, não consigo Mas também... não consigo conectar os dedos à mente. Então, mas quem toca violão, eu acho um dom espetacular. Por isso que eu fico pensando, Deus dá a capacidade àquele que ele de fato vai confiar. Eu acho que eu seria um desastre no violão. Eu, por exemplo, sou muito mais tocado pela música do que pela pregação. Eu acho que a música fala muito no coração da gente, principalmente uma música com muita unção de Deus, né? A música é um dom de Deus, a música que alegra. Mas falando de alegria, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas, com esse isolamento, muitas pessoas estão com depressão. Que mensagem você daria para essas pessoas que estão deprimidas? Durante esse tempo de pandemia, eu recebi muitas mensagens. Através do meu WhatsApp, através das redes sociais, de pessoas deprimidas em casa, vazias, de pessoas que tentaram contra a própria vida. E é tão difícil falar sobre isso, porque do nosso lado tem pessoas assim, que convivem conosco no dia a dia, e que entram num vazio profundo. A mensagem que eu deixo para você é, tenha paciência. Você pode até dizer, mas é fácil dizer isso. Calma. Tempos difíceis, todas as pessoas passam. Agora, a forma como você para, respira, reza e se coloca na presença de Deus, deixa que Deus faça também. Porque é muito fácil, Bia Pina, você cobrar de Deus ou das pessoas aquilo que cabe a você mesmo fazer. Deus não vê, Deus não faz, Deus não vem, Deus não age, Deus vê através do seu olhar, Deus faz através da sua ação, Deus está através da sua
presença. Mas é preciso ter uma força grandiosa que venha de dentro para que você não cometa loucuras diante desta realidade que o mundo inteiro está passando. Eu tenho os meus momentos de tristeza, eu tenho os meus momentos de silêncio, mas eu não deixo que isso seja alimentado. Sabe por quê? Porque a decisão está nas suas mãos. A decisão de fazer algo com a minha vida está nas minhas mãos. De mudar ou não, está aqui nas minhas mãos. Tem até uma mensagem rápida por conta do tempo, que 2 jovens queriam pegar um mestre, um sábio, e disseram, olha, vamos levar uma borboleta, colocar entre as mãos e nós vamos perguntar para o sábio, essa borboleta está viva ou morta? O outro disse, e se ele disser que está morta, eu vou abrir as mãos e a borboleta vai estar viva. E se ele disser que está viva, eu vou apertar a borboleta contra as mãos e quando eu abrir, a borboleta vai estar morta. Foram e perguntaram ao mestre. Qual foi a mensagem ou a resposta do mestre? A decisão está nas suas mãos. Então a decisão está nas suas mãos de querer mudar os seus sentimentos, de querer sair da depressão, da tristeza e como narra a Sagrada Escritura, não abrevie os seus dias, a sua vida, à tristeza. Não compensa. Calma, paciência, porque Deus está no comando de tudo. Deus não deixou Jesus no deserto sozinho. Os anjos estavam com ele. E aí, os anjos estavam com ele. Vamos encerrar o programa com a sua oração. Essa oração, ela foi feita pelo Padre Gleison, que canta comigo, onde formamos essa dupla de padres cantores, e eu. Então, essa oração foi para o nosso programa de evangelização Reza Comigo. Eu quero te convidar em casa a rezar comigo esta oração. Se você puder fechar um pouco os seus olhos, se você quiser entrar um pouco no teu coração, lembrando das suas alegrias, até as dores, as tristezas, as angústias, coloca nas mãos de Deus. Deus tudo pode. Rezemos. Senhor Jesus, que nesta hora a tua graça venha ao meu encontro. Que o meu coração esteja presente em teu coração, me trazendo a paz, a esperança e a alegria. Que eu seja capaz de aceitar com paciência as dificuldades e os sofrimentos da vida presente, na certeza que o teu milagre vai acontecer. Repete isso com autoridade. Na certeza que o teu milagre vai acontecer. Assim seja. Amém. Amém. Obrigado, Frei Ricardo. Com certeza você virá outras vezes aqui participar do programa. Amém. Eu que agradeço, viu? Pelo convite, pela amizade, pelo carinho. E dizer a você que posso falar das redes sociais. Pode. Se quiser seguir a minha rede social, o Instagram, né? Que é freiricardoreis.oficial. Lá eu tenho deixado as minhas mensagens de evangelização, as celebrações, eu tenho celebrado muito por lá, as missas, então você pode me acompanhar e seguir, vindo junto evangelizar comigo. Que Deus abençoe, que Deus abençoe o seu programa Evangelizando e a semeando e a sua missão de evangelizador também. Um grande evangelizador. Muito obrigado. Então, até o próximo sábado aqui na TVC com o nosso programa Semeando.